Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. Curiosidade, disposição para aprender e capacidade de conectar pessoas. Características que ajudam a contar a trajetória do nosso convidado de hoje. Do interior de São Paulo para Mato Grosso, do jornalismo tradicional para os desafios da comunicação corporativa, do Brasil para experiências de vida na Europa, que ampliaram a visão de mundo e a forma de enxergar as relações entre empresas, pessoas e sociedade. Ao longo de mais de 2 décadas de profissão, sendo 16 anos dedicados a uma das maiores empresas do agronegócio brasileiro, Daniel Escobar acompanhou de perto as transformações na maneira como as organizações se relacionam com seus públicos e como o agro passou a ser percebido dentro e fora da porteira. Hoje, a mesma mensagem pode gerar interpretações completamente diferentes, dependendo de quem a recebe. E essa realidade aponta para uma conclusão que tem guiado as reflexões dele. É preciso descomoditizar a comunicação. Entender que públicos diferentes exigem abordagens distintas, que comunicar não é apenas transmitir informação, é criar conexão, despertar interesse, gerar significado. Nesta conversa, falamos sobre carreira, liderança, reputação, relacionamento e sobre um desafio cada vez mais urgente: como construir conexões verdadeiras em um mundo onde fala-se muito, mas nem sempre se consegue ser ouvido. Daniel Escobar, cara, meu amigo, que honra recebê-lo aqui no podcast do Patrone. Você sabe que já falei isso pessoalmente, você é um cara que apoiou a iniciativa do podcast desde o primeiro episódio, né? Mandou mensagem, fez sugestões, né? Isso é muito legal, cara, que mostra que realmente se importa com o trabalho que está sendo divulgado, né? Se importa com os projetos que vão nascendo, cara. E isso faz 5 anos agora, né? O podcast completou 5 anos e eu queria agora poder bater esse papo com você, né? Falando sobre carreira, sobre agro, sobre comunicação, sobre música e tudo mais um pouquinho, meu amigo. Seja bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Como é que você está? Tudo bom, Patrone? Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Nós somos aí parceiros de longa data, né? Em muitas frentes, né? A gente, como você mencionou, eu fiquei super feliz quando você falou do podcast e eu pude, né, dar algumas sugestões e a gente começar a ver um projeto, né, que com tanto êxito nascer desde o seu começo. Além de tudo, né, a gente somos parceiros de comunicação do agro já há um bom tempo, né? Falamos sobre comunicação, sobre agro, sobre música, sobre filhos, né? Temos muita coisa em comum. Então, assim, eu fico muito feliz pelo convite e por estar aqui. Maravilha, cara. Eu fico feliz também. Muito bacana poder te ouvir agora, né, como um participante aqui, um convidado do podcast. Falando, só pegando esse gancho do podcast, cara, me fala um pouquinho, como que é o podcast no teu dia a dia? Você costuma, né, informar-se, buscar se distrair? O que é o perfil que você gosta de ouvir? Como é que tá o podcast na vida do Daniel? Cara, o podcast ele veio num formato assim, eu acho que ele casa muito com o estilo de vida que a gente tem hoje, né? Que é um estilo de vida extremamente atribulado, que você não, você tem que ser multitarefas, né? Você não consegue só fazer uma coisa por dia, né? Você está fazendo várias coisas por dia. Então, o podcast, eu acho que ele veio assim como um formato muito bem-vindo para que você ele casa a praticidade do rádio, né? Então, assim, não podemos dizer que é algo completamente novo, porque o rádio já vinha, né, com essa proposta de você poder ouvir enquanto você dirige, enquanto faz outras coisas, só que o podcast dá a oportunidade de você escolher quando você quer ouvir também. Então, você pode estar ali dirigindo, lavando uma louça, fazendo uma corrida e ouvindo um podcast, e então acho que o formato é muito bem-vindo nesse sentido. Na minha vida, Patrônio, o podcast ele ocupa 2 lugares. Tem o lugar da informação, então eu me informo pelos podcasts, então sigo vários podcasts de notícias, informações, dia a dia, assuntos que são da minha área de interesse, de trabalho, e ouço muitos podcasts por lazer também. É super importante para mim, assim, às vezes, poder me desligar e ouvir um podcast sobre música, sobre cinema, sobre artes, coisas que realmente que eu gosto muito e que de alguma forma ali eu consigo também dar uma desligada também, né? Não é 100% trabalho, né? Então, também dar uma desligada enquanto faço outras coisas. Ah, excelente, cara. Também acho que a minha playlist ela é mais ou menos como a tua, né? Acho que tem um momento para informação, tem um momento para buscar agregar algo pessoalmente também, né, na tua construção pessoal de carreira ou mesmo de pensamento, mas tem que ter um espaço ali também para o entretenimento, para aquele momento de esvaziar um pouco a mente, né, trazer aquela sensação também de estar
ouvindo por ouvir, para se divertir, enfim, né, para dar uma desbitolada, como a gente diz aí, né, do dia a dia. Agora, Daniel, vamos lá, você falou, né, que a gente é parceiro aí de projetos de agro, né, de comunicação, você está há 16 anos, né, que se completam agora em 2026, no time de comunicação da AMAGE, né, você é gerente de comunicação corporativa, mas antes de eu perguntar um pouco sobre a tua rotina, sobre o trabalho, sobre como é exercer essa função de uma empresa tão grande, né, uma multinacional, nascida no Brasil, né, nascida aqui em Mato Grosso, né, com sede aqui em Cuiabá, eu queria ouvir um pouquinho da tua trajetória, cara. Como que entra o jornalismo na tua vida, como que você vem aqui para Mato Grosso, né, e como que se dá a sua conexão com o agro? Tá, assim, o jornalismo, patrônio, ele foi muito interessante, assim, o jornalismo, ele foi quase uma opção por exclusão. Porque eu tinha as matérias, né, as disciplinas que eu não me interessava, e as disciplinas de exatas claramente não era o meu forte. Então, eu já vi que, assim, dificilmente seria um engenheiro que conseguiria colocar um prédio de pé, né, ou mandar alguém para a Lua por conta de cálculos, né. Então, eu comecei a ver que eu estava me destacando bastante em área de humanos. Então, eu gostava muito das disciplinas de história, geografia, ciências sociais, e me dava muito bem com redação. Então, tirava ótimas notas em redação. Eu falei, olha, pensando ali, falei, que área que será que eu posso fazer isso que eu vou escrever, né? E na época, então, eu olhei para o jornalismo como essa opção de uma área em que eu me identificava com a parte da escrita, com a parte de humanas. Em princípio, eu tinha um desejo de ser um jornalista de música. Eu queria, quando eu escolhi o jornalismo, eu falei, quer saber? Eu gosto muito de música, já tinha, né, eu já tocava algum instrumento e tal. Eu falei assim, quer saber? Quem sabe você é um jornalista de música, cobrir bandas e tal, não sei o que tem. E aí comecei com isso. Quando eu comecei o primeiro estágio meu num jornal no interior de São Paulo, na cidade de Louveira, tinha muita liberdade, né? E aí eu queria uma coluna de rock, fazia sorteio de CDs, comecei com isso. E foi assim que o jornalismo mais ou menos entrou na minha vida. Eu me formei em 99, eu me formei pela PUC de Campinas, quando eu morava ainda em Jundiaí, no interior de São Paulo. E me formei em 99 e logo depois que eu me formei, eu já vim para Mato Grosso. Meu pai começou um trabalho aqui em Mato Grosso, e assim que eu me formei, estava de férias, não estava trabalhando, vim para cá, vim e não fui mais embora, patrônio. Eu vim passar umas férias e nunca mais fui embora. Então, Mato Grosso entrou assim na minha vida, isso em 2000, então eu me formei em 99, em 2000 eu já vim para Mato Grosso e fiquei. Eu comecei, meu primeiro trabalho assim, num jornal diário foi no jornal A Tribuna de Rondonópolis. Foi um trabalho extremamente gratificante, um aprendizado gigante. Eu também fui lá em Rondonópolis ainda, trabalhei na TV Cidade, onde fiz também parte como pauteiro, repórter, todas as atividades na TV. E ainda assim, eu acho que eu sou muito grato ao Mato Grosso, Patrone, porque é um estado que me deu muitas oportunidades, assim, de poder crescer profissionalmente, pessoalmente, sabe? Porque, assim, lá também a gente foi um dos fundadores do site Primeira Hora, que foi um dos primeiros sites de notícias de Mato Grosso, foi o primeiro daquela região de Mato Grosso, da região sul, Primeira Hora com um grupo de amigos lá, com jornalistas também. Então, tive essa experiência magnífica, assim, de começar minha carreira profissional no jornalismo em Rondonópolis. Depois de Rondonópolis, eu me mudei para Brasília. Eu trabalhei na Câmara dos Deputados durante 4 anos, onde eu trabalhei. Aí realmente comecei a trabalhar com assessoria de imprensa, né? Então, eu fui lá para trabalhar como assessor de imprensa, mas também trabalhei muito nos bastidores de elaboração de projetos, acompanhamento da agenda política. Foi também um aprendizado gigante, assim, com um deputado federal de Mato Grosso. E depois disso, a gente pode até falar um pouco mais depois de experiências extracurriculares, mas depois disso passei um tempo fora do Brasil, foram 3 anos fora do Brasil, e aí voltei para a AMAGE. E aqui estou desde 2010, então completei 16 anos de AMAGE esse ano. Maravilha, cara. A gente tem esse outro link em comum aí, porque eu também, quando fiz jornalismo, já falei isso algumas vezes aqui no podcast, foi por conta da música, né? Eu também era músico, tocava profissionalmente, e aí não tinha faculdade de música em Campo Grande naquela época, em Mato Grosso do Sul, fiz jornalismo, né? No passado, né? Antes, quando eu era mais adolescente, meu pai
era corretor de imóveis, mas ele tinha aqueles jornais, né, de entregar, de distribuir, é comum em Campo Grande, e aí eu ajudava ele na confecção do jornal, na formatação das páginas, era tudo feito manualmente na época, né, o pestap que o pessoal falava. Então eu tinha essa lembrança de um ambiente de jornal, né, e queria fiz jornalismo enquanto músico para também trabalhar com cultura, mas na prática, né, eu fui acabando, né, fazendo cidades e diretamente já tive a conexão com o agro. Então temos esse trecho em comum na história. Você é natural de onde? Você falou do interior de São Paulo, você é de onde, natural? Eu sou o famoso, o que se convenciona chamar de pau rodado aqui mesmo, tá, Patrone? Que eu sou natural de Bela Vista, Mato Grosso do Sul. Mas meus pais mudaram muito cedo para São Paulo. Eu tinha 1 ano de idade quando eles mudaram para uma cidadezinha dentro da região metropolitana de São Paulo, chamada Itapevi. Fica perto de Cotia, Barueri, naquela parte ali ali fica 30 minutos de São Paulo. E aí eu morei em Itapevi até por volta de uns 9, 10 anos. Depois a gente mudou para Jundiaí, que é ali também, fica a 60 quilômetros de São Paulo também, uma cidade bem próxima, onde eu morei ali até eu vir para Mato Grosso, né? Então, morei mais uma boa parte. Então, assim, eu considero paulista, né? Porque minha vida toda acho que morei. Eu sou, acho que, um paulista. Meio paulista, meio mato-grossense, porque também já tá quase igualando meu tempo de vida em São Paulo, em Mato Grosso tá quase igual hoje em dia. Maravilha, maravilha. Mas as pessoas se enganam se achar que você tem 32 anos, né? 16 anos, mas não vai dar. Vai ter um tempo de Rondonópolis, 16 só de Amagem. Eu que fiz as contas erradas aqui, né? Você tem, desde 2000 são 26, né? Então vai dar aí, seria metade, seria 52. Você tá com quantos anos de idade? Agora você me deixou curioso, cara. Patrônio, eu falei que eu sou ruim de exatas, né? Não faz conta, não. Porque você formou-se em 99, eu estava entrando na faculdade, eu entrei um pouquinho atrasado, entrei em 2002, né? Então, obviamente, você é mais velho que eu, mas não é muita coisa, não. Eu tô com 44, você deve estar com uns 49 aí, por aí, talvez? Eu tô com 49, eu faço 50 esse ano. Aí, legal. Então, a matemática de exatas eu não sou tão ruim, você viu, né? É bom de exatas. Então, já passou metade da vida, mais da metade da vida já tá aqui, já é realmente um mato-grossense aí. Vamos lá. Ô, Daniel, você falou da experiência internacional, me fala um pouquinho, nesses 3 anos, é legal trazer aqui, antes da gente mergulhar no agro propriamente dito. Vamos lá. Então, eu morava em Brasília, né? Depois de ter passado por Rondonópolis, né? Então, me mudei para Brasília, onde tive essa experiência. E eu sempre tive uma vontade muito grande de morar um tempo fora do país, sabe, patrônio? Era um desejo antigo, assim. E não só para aprender uma outra língua, mas para você vivenciar uma outra cultura. E é uma coisa que eu acho legal, assim. Eu sei que o podcast tem muitos ouvintes jovens também. É uma dica que eu sempre dou para as pessoas da minha equipe que são mais jovens, para outras pessoas, tenham uma experiência fora do país, porque é uma experiência muito enriquecedora, sabe? E a época eu nem estava tão jovem, já estava com 30 anos quando decidi ir, mas foi quando deu, né? Então foi o tempo para juntar uma grana e tal, não dava para fazer isso quando eu era mais novo, meus pais também não tinham condições. E aí eu decidi ir para Irlanda, com o objetivo de aprender inglês. Então a ideia era ficar 6 meses na Irlanda, aprender um pouco de inglês, voltar e começar e recomeçar a carreira com uma outra perspectiva. Mas esses 6 meses foram se estendendo, fui gostando de lá, foram surgindo outras ideias e ao mesmo tempo lá depois houve um convite para trabalhar em Portugal. Conhecemos um empresário que tinha negócios em Portugal, e ele nos convidou para poder ir para lá e tocar as questões ligadas com a parte administrativa, de pesquisa. Então, nessa época, eu estava longe do jornalismo, tá, Patrone? Na Irlanda, eu fritei hambúrguer, eu cuidei fiz manutenção em hotel, entreguei jornal. Meu jornalista talvez mais próximo tenha sido entregar jornal. Então, depois disso, em Portugal, aí nessa época eu estava trabalhando com novos negócios. Era um empreendimento em Portugal, e era para um resort que ia ser construído em Évora, na região do Alentejo, e a ideia era ter criação de cavalos, produção de vinho. Era um resort que eu pudesse ter experiências. Então, na época eu fazia pesquisa sobre criação de cavalos, vinho. Foi uma experiência muito boa, assim, mas estava com saudade do jornalismo. E eu estava lá em Portugal quando apareceu a vaga aqui na Mage. E aí eu me apliquei para a vaga. A gente estava pensando em voltar, a gente estava passando por aquela crise muito, muito aguda em 2009, uma crise econômica muito aguda do Lehman Brothers. E aí o que a gente fez parece que foi um sinal, assim, sabe?
Surgiu uma oportunidade e aí eu me inscrevi, comecei o processo seletivo lá em Portugal, concluí aqui já vindo para Mage. Legal. Você na Irlanda morou em Dublin mesmo? Em Dublin. Morei em Dublin mesmo. E em Portugal? Em Lisboa. Em Lisboa mesmo. E aí você falou, e acho que é legal trazer, no ponto de vista de carreira, né, e de experiência de vida, o que você traz de elementos que ficaram permanentes, né, por essa tua experiência na tua rotina, na tua maneira de encarar a vida? Olha, o idioma, Patrônio, é uma coisa que realmente a experiência fora, ele te ajuda a acelerar muito, tá? Eu vejo hoje, por exemplo, e felizmente isso veio somar muito na minha carreira, porque hoje a Mage é uma empresa multinacional. E a gente vê hoje, por exemplo, muitas pessoas que não tiveram oportunidade de ter uma experiência fora, que estudaram só aqui, têm, obviamente, ganhos também de estudar só aqui, mas você você consegue acelerar o aprendizado. Então, o idioma é muito importante, porque lá. E quando eu falo isso, não é só você ir lá e passar, né, um mês que você acha que isso entra na sua cabeça. Você tem que ir lá, passar ali pelo menos uns 6 meses, você tem que se virar, ir atrás de você, né, de aluguel, você ter o seu trabalho, fazer as coisas do dia a dia, que isso acelera muito o inglês. E outra coisa que eu acho que é muito enriquecedora é você ter contato com pessoas de outras culturas, né? Dublin é uma cidade que ela é extremamente cosmopolita, assim, ela é pequena, comparada a outras grandes capitais, como Londres, Nova York, Paris, enfim, mas ela é uma capital que tem muita gente de muitos lugares do mundo. Então, eu ali, nos lugares onde eu trabalhava, tinha pessoas da Polônia, da Hungria, eu dividi apartamento com colegas da Hungria, tinha pessoas ali da China. A China naquela época estava começando também a exportar mais mão de obra também. Então, essa experiência de você ter esse contato com outras culturas também desenvolve muito o seu lado crítico, analítico, você começa a entender o mundo por uma outra ótica, sabe? Maravilha, cara. Isso faz toda a diferença, né, no dia a dia, na maneira de encarar, né, o dia a dia, as oportunidades também, os desafios, porque quando você vai para fora, né, eu não morei fora, mas acho que é consenso isso, né? Você realmente sai da zona de conforto, né? Você sai da zona de conforto e isso te leva a realmente se virar no entre aspas e no fora das aspas também, e aí você começa a enxergar potenciais, oportunidades, né? E as coisas ficam um pouco mais claras. Uma nova safra de sementes já está guardada na indústria e na Agrosol, as equipes mantêm o cuidado com toda essa produção. Por lá, o período é de muita atividade para quem atua na operação. É quando todo o planejamento feito ao longo do ano se transforma em trabalho contínuo, com o pessoal engajado para garantir qualidade da semente em cada etapa do processo. Antes mesmo da colheita dos campos de produção, o controle de qualidade atuou de forma estratégica, com análises técnicas das amostras coletadas. As informações do campo, do laboratório e do beneficiamento industrial se conectam para garantir precisão no processamento e maior aproveitamento das sementes. É um momento em que toda a empresa está mobilizada. Diferentes áreas se unem para incentivar e reconhecer o trabalho das equipes, que lidam diretamente na área operacional, reforçando a confiança no potencial técnico, no comprometimento e na dedicação de quem está à frente do processo. Afinal, produzir sementes exige capricho, atenção aos detalhes e, claro, trabalho em equipe. É dessa união entre setores que nasce o resultado que chega ao produtor. Sementes de alta qualidade, preparadas para dar início a uma próxima safra em alguns meses. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E aí, Daniel, voltando para o Brasil então, você vai iniciar a carreira na Mage. Eu queria entender primeiramente, qual é o teu primeiro contato com o campo, cara? Qual foi a primeira lembrança que você tem de você estar numa área rural? Cara, vou te contar uma história. Quando eu tava trabalhando no jornal A Tribuna, cara, se me desse eu abraçava, entendeu? Tipo assim, eu fiz jornal sobre carro, fiz jornal sobre saúde, suplemento de saúde, e em um determinado momento me deram um suplemento sobre agro, um caderno de agro. Daniel, você vai tocar o caderno de agro. Tá bom, beleza, tá bom. Aí, a gente tava lá naquela época era ano 2000, e o algodão tava começando a ter aquele boom, né? Da produtividade do algodão de Mato Grosso, etc, né? E aí, o meu editor falou assim, Daniel, eu quero que você faça uma matéria sobre o algodão e o boom do algodão em Mato Grosso. Eu falei, tá bom, beleza. Aí ele falou assim, eu vou te indicar aqui, eu quero que você fale com um agricultor chamado Blairo Maggi.
Blairo Maggi, tá bom, beleza. E eu não fazia ideia de quem era Blairo Maggi. Eu tinha chegado, acabado de chegar em Mato Grosso. Eu cheguei, tinha um telefone no meio da redação, e eu peguei o telefone, disquei, me passaram o número, liguei, acho que era o telefone do celular mesmo do Blairo, ou me passaram um telefone que era direto dele. E eu liguei lá, ele atendeu, e eu, no meio da redação, falei assim, alô, Blairo, que é o Daniel Escobar, aqui eu sou repórter da Tribuna, queria fazer uma matéria com você sobre algodão, assim, sabe? Tá bom. E Blairo, me fala uma coisa, como é que eu faço aí, eu vou até aí, tá. Beleza, marcamos, desliguei. Os meus colegas de redação viraram e falaram assim, tá íntimo de Blairo Maggi, é? Gente, o que tem? Cara, não é agricultor? Qual o problema? Aí os caras falaram assim, tá bom, né, então, vai lá fazer sua matéria com Blairo Maggi. Aí eu fui lá, Patrone, a sede da Maggi ainda era ali em Rondonópolis, naquela avenida onde hoje tem um açaí, eu esqueci o nome da avenida ali, mas ele era um escritório de 2 andares e tal. Eu fui lá, fui eu e o fotógrafo, subimos. Quando eu cheguei na sala, tava o Blairo, tava Orlando Polato e tava o finado Clóvis Ettore. Eles estavam meio que uma reunião ali, eu cheguei, interrompi a reunião, cheguei e falei assim, sentei lá, falei, tudo bom, tudo bom. Aí eu falei, o Blairo falou assim, eu pedi pro Clóvis e o Polato, cara, aqui que eles vão também dar umas opiniões e tal, beleza. E aí o Blairo começou a conversa falando assim pra mim, olha, eu tô muito feliz que você tenha vindo aqui me entrevistar, porque hoje mesmo eu dei uma entrevista para um jornal do Japão, dei uma entrevista para o jornal da Holanda, e finalmente, né, um jornalista local vindo me procurar, né, falei, tá bom, vamos lá, né, tô aqui. E aí eu falei assim, mas deixa eu te falar uma coisa, Blairo, é o seguinte, eu não sou muito experiente em coisa, então assim, se puder ser didático comigo, eu agradeço, porque eu não entendo muito do assunto, sou meio leigo nisso, o Clóvis e o Polato meio que se olharam, falei, isso não vai dar certo, né? O cara não entende nada. E aí o Blairo foi extremamente didático, teve uma paciência enorme para explicar as coisas e tal. E aí eu tomando nota e tal. Falei, obrigado, terminei a entrevista. Aí ele falou assim, olha, você já viu a revista Exame dessa semana? Aí eu falei, não vi ainda. Ele falou assim, olha, essa revista que está na banca talvez te ajude a compor aí a sua matéria, tem umas informações interessantes para sua matéria. E aí eu falei, então tá, obrigado. Entrei, falei pro motorista, né, assim, vamos dar uma paradinha na banca, já vou comprar essa revista que eu vou para a redação, já começo a trabalhar e já dou uma lida que ele me indicou. Quando eu cheguei na banca e peguei a revista, Patrone, era uma revista que tinha o Blairo na capa da Exame, sentado numa pilha de soja, né, e aí o título era alguma coisa assim, né, a entrevista com o rei da soja, o maior produtor individual de soja do mundo. E, cara, eu olhei pro fotógrafo e falei assim, meu Deus, que vergonha, eu acabei de falar com o maior produtor de soja do mundo. E falei, tratei o cara como se ele fosse, né, não fosse como se fosse um agricultor ali, né, que não tivesse, né, nenhum um hectare de terra. Aí, cara, mas na hora me deu uma vergonha enorme. Falei, meu Deus do céu, eu li a matéria, peguei as informações, tudo, fiz a matéria, mandei, né, depois a matéria pronta para eles, mandei para o Polato, mandei para eles, gostaram da matéria. Mas, assim, basicamente, Patrone, esse acho que foi o meu primeiro contato com o agro, né? E hoje, curiosamente, né, tô aqui na empresa em que o Blairo é um dos acionistas da empresa, mas esse basicamente foi, assim, o meu primeiríssimo contato, acho, com o agro em Mato Grosso. Legal, cara, uma experiência diferente, né? E assim, quem é esse desconhecido, né? Muito bacana. O Blairo, inclusive, participou aqui do podcast, estava vendo a data aqui, quando foi que ele participou, foi no episódio 137, foi ainda em 2023, finalzinho de 2023, se não estiver enganado, o episódio 137 da Moratória da Soja Polarização Política, uma conversa aberta com um dos nomes mais influentes do agro brasileiro. Fica o convite para quem quiser ouvir lá, conta a trajetória dele, traz histórias e fala, como você disse, abertamente, fala, assim como a entrevista que você mencionou aqui, ele traz aí vários temas num bate-papo muito, muito tranquilo e muito claro, né? Acho que é bem legal, inclusive, essa característica dele. Agora, Daniel, é a sua primeira vez que você pisou no campo. Vamos lá, essa sua experiência de agro, esse primeiro contato foi realmente emblemático. Agora, é a primeira vez que você visitou uma fazenda ou um sítio, o que vem na tua mente? O que você lembra? Eu também tive a oportunidade, quando estava em Rondonópolis também tive a oportunidade de visitar, eu já fui, né, visitei fazendas de soja ali na região de Tiquira, né, onde foram as primeiras que eu visitei, também fazendo matérias para esse caderno de agro. Também tive, e também foi uma oportunidade interessante, falando de agro de forma geral, eu fui conhecer também
que era legal nisso aí, Patrone, é que como eu fazia um caderno de água e tinha assim, uma amplitude, então eu acabei indo visitar pequenos produtores de mamona que estavam começando a produzir também mamona para produção de óleo e outros derivados da mamona. Visitei produção de apicultura. Então, assim, isso eu acho uma coisa muito legal de Mato Grosso, né? Porque a gente olha, Mato Grosso é essencialmente um estado de agricultura de larga escala, né? Pelas características do estado e tudo. Mas a gente também tem ali pequenos produtores que hoje estão ali também trabalhando várias outras culturas super importantes que abastecem as feiras hoje que a gente tem nas cidades, né, com hortifruti e tudo mais. Então, também tive essa oportunidade também, né, trabalhando nesse caderno de agro, também ter essa oportunidade de conhecer esses pequenos produtores. Tem outra experiência, não sei se cabe a gente comentar aqui, Patrônio, também ainda falando de Rondonópolis, no início eu não sei se eu já te contei, e se eu não contei, posso contar aqui a história. Vamos lá. Que eu já fui, enquanto eu também tinha 1 ano de Mato Grosso, tinha acabado de chegar, e estava indo para o campo, né, basicamente nesses locais, e durante um período lá eu fui sequestrado por indígenas lá em Rondonópolis. Não sei se eu já te contei essa história. Não, essa não me contou, não. Vai contar agora. Pois é, eu estava trabalhando lá, e aí nessa questão de ir para o campo, né, como eu falei, Rondonópolis foi uma grande escola de jornalismo para mim, porque eu tive a oportunidade de visitar fazenda, visitar pequenos agricultores, de visitar aldeias indígenas pela primeira vez na minha vida também. E à época, a gente tinha lá uma questão com a etnia terena. A etnia terena, ela migrou, né, de Mato Grosso do Sul para Mato Grosso, acho que no início da década de 80, e eles não conseguiram se fixar num local em Mato Grosso, inclusive em relação com outras etnias também, e já existentes. E aí, eles ficaram numa área provisória, algumas áreas provisórias, né, lá na região de Rondonópolis. Eles reivindicavam uma terra própria para eles e tudo mais, e ali, em 2001, eles estavam numa área próxima do aeroporto de Rondonópolis. E aí, eles, para fazer pressão, para conseguir a área deles, eles faziam bloqueios à rodovia BR-63, aquela que é da saída para Campo Grande. E aí, eu estava cobrindo um desses bloqueios, né, já era muito comum, e aí um dia eu entrava no jornal 1 da tarde, então normalmente eu almoçava e ia pro jornal. Eu tinha acabado de almoçar e não ia começar o expediente, mas foi pro meu fotógrafo, né? Falei assim, vamos dar uma passada por lá para ver como é que estão as coisas e tal, só para dar uma xeretada antes de ir pra redação. Não tava nem no meu horário ainda. Fomos para lá, aquela curiosidade de repórter, né, de jornalista. Fomos para lá, quando eu cheguei lá, tava um clima tenso, parecia que os caminhoneiros tinham descido e parecia que ia começar uma guerra entre os indígenas e os caminhoneiros. E eu falei, cara, a gente chegou na hora certa, né? Vamos pegar aqui um fato importante. E aí, quando eles começaram a se mobilizar para um confronto, os Terena pegaram todos os jornalistas que estavam cobrindo lá, então tava gente, tava o pessoal da Centro-América, tava o pessoal do SBT, da Record, do outro jornal concorrente da Tribuna, e aí pegou e falou assim, agora vocês vão ficar com a gente aqui, porque já que não está funcionando nada a nossa pressão, vocês vão ficar aqui até resolverem esse problema da terra nossa. E aí, a gente se olhou e falou assim, mas Cacique, a gente cobria os caras, né, cobria o dia a dia dos caras. Falei, Cacique, pelo amor de Deus, né, a gente tá cobrindo vocês, a gente tá aqui trabalhando e fazendo a cobertura do trabalho, da reivindicação de vocês. Se vocês prendem a gente, quem que vai fazer a cobertura? Né? Não, pode, eu tenho certeza que a gente vai ter muito destaque nacional e tal. E aí, levaram a gente pra aldeia, né, que ficava às margens da rodovia, e levaram os carros de reportagem, os repórteres, os cinegrafistas, e eu tava nesse grupo. Ficamos um grupo mais ou menos de uns 10 jornalistas ali, reféns dos indígenas. E aí, nessa noite, nesse mesmo dia, né, foi realmente uma matéria nacional essa história. E meu avô estava vendo o Jornal Nacional quando falaram que indígenas tinham feito jornalistas reféns em Mato Grosso, e falaram os nomes. E aí mencionaram meu nome lá. E meu avô falou assim, pegou o telefone e ligou pra minha mãe. O Daniel tá sequestrado por índio lá em Mato Grosso? Ela já sabia da história, a redação já tinha entrado em contato com ela. Tá. Está tudo, segundo ele, está tudo bem. Aí, patrono, nós ficamos lá, ficamos durante 2 noites e 3 dias lá. A gente dormia ou nos carros de reportagem ou em redes nas residências dos índios, dos indígenas. E a gente ficou no dia a dia, até que na negociação, na pressão, tudo, acabaram libertando a gente, fizeram lá um acordo para que fosse doado umas terras lá acho que ia ser no norte aqui de Mato Grosso e tal,
e a gente acabou sendo liberados por depois desse período de cativeiro. Mas também foi assim, falando um pouco de pôr o pé, né, no campo, né, não necessariamente no campo da agricultura, essa também foi uma experiência assim extremamente enriquecedora também, né, porque não dá para dizer que não, você cresce com essas coisas, né, e acaba somando histórias que eu só acho que só o jornalismo às vezes pode proporcionar. Cara, você matou a frase que eu ia dizer, exatamente isso, né? O jornalismo nos coloca em situações, em lugares, né, que a gente, se não seguisse essa profissão, certamente não estaria, né? Então é um dos brindes que vem com a nossa profissão, né? Com quem gosta, realmente é um prato cheio para poder vivenciar experiências, aventuras, né, que vão ficar na memória e que vão formar também um pouco de quem você se torna pessoalmente, né, e profissionalmente também. O Daniel, vamos lá. Falando de comunicação corporativa, então, né? Você está há 16 anos na Amage, o que é ou quais são as funções, as atribuições, né, de quem atua na comunicação, coordenando a equipe, né, como gerente de comunicação corporativa numa empresa tão grande que tem tanta demanda não só externa, né, de quem não trabalha, de informação, levar a informação para quem não trabalha na empresa, mas também para a comunicação interna, né, que cabe de fato a equipe de comunicação, né, manter todo mundo, todos os elos aí informados, né? Me fala um pouquinho sobre o que é a tua avaliação exercer essa função, né, e os desafios que eu sei que também existem. Assim, eu acho que até cabe dizer, quando eu ingressei na Mage, Patrone, eu ingressei na função de assessor de imprensa. Então, eu entrei como analista de comunicação na função de assessor de imprensa. A minha função principal era realmente conversar com a imprensa, né, fazer a parte de assessoria, mas comecei também a falar com outros players da Mage que eram muito importantes, como o mercado financeiro, ONGs, universidades, associações. Então, também aquilo que a gente estende para assessoria de imprensa na comunicação corporativa, ela também estende um pouco para além do contato somente com a imprensa. Ela também acaba sendo tendo essa característica. E eu também, Patrone, eu sempre tive uma característica de ser muito curioso em relação às questões que envolvem a comunicação. Então, eu sempre gostei muito de fotografia, né? Então, eu sempre fotografei, sempre que pude, sempre me interessei, né? Gostava de escrever, sempre gostei muito de escrever, mas gostava também da parte de vídeo. Então, eu comecei a me envolver com todas as outras áreas da comunicação corporativa também, além da assessoria de imprensa. Então, comecei a me interessar pela comunicação interna, comecei a me interessar pela comunicação da marca, comecei a me interessar pela comunicação de memória. Então, tudo isso que envolve a comunicação corporativa, comecei a me interessar. E isso foi muito importante, até para minha evolução profissional, porque quando surgiu uma oportunidade aqui dentro da Mage mesmo, e a Mage é uma empresa que ela realmente cria muitas oportunidades para quem está aqui dentro, quando surgiu uma oportunidade para que eu assumisse realmente a gestão do departamento, a empresa entendeu que eu estava pronto, porque eu já tinha um olhar mais amplo, né, para a comunicação corporativa. Então, basicamente, hoje a comunicação nossa aqui, nossa estrutura, nós temos assessoria de imprensa. Tem muitas empresas, Patrone, que adotam a terceirização da assessoria de imprensa, que a gente a gente acredita assim, muito na gestão interna dessa assessoria de imprensa por ser uma extremamente estratégica. Então, a gente lida dentro da assessoria de imprensa com as crises de imagem. Então, muitas vezes tem que responder a crise de imagem, a gente, né, ter uma pessoa, um profissional aqui dentro para fazer isso, eu acho que é extremamente importante. Nós temos a área de comunicação interna, que trabalha toda a parte de jornalismo, mas não só. A gente trabalha campanhas que são voltadas para engajamento do público interno, para prevenção de acidentes, produtividade, às vezes as pessoas se sentem informadas dentro mesmo da cultura da empresa. Nós temos a comunicação de marca, então, que trata basicamente do maior ativo da empresa, né, que é a sua imagem, né, a sua reputação. Então, a gente trabalha toda essa parte com as campanhas internas e externas, que a gente tem pessoas que estão ligadas a essa parte. E hoje a gente também está trabalhando muito diretamente com toda a área comercial também, Patrone, porque a comunicação, ela obviamente tem ativos intangíveis, imagem, reputação, apesar de também ter ferramentas que possam mensurar o valor de uma marca, de uma reputação, ainda assim é muito entendido como um valor intangível. As pessoas olham para isso e é difícil, é meio etéreo, né? Quanto que vale uma marca, quanto que vale, né, uma informação, tem ali informações, tem mecanismos de ROI, né, de você mensurar um valor de retorno de investimento, mas ainda assim fica um pouco etéreo. Mas a gente também tem que pensar que a questão toda relacionada com o retorno financeiro da empresa também está relacionada com a sua imagem, com a sua reputação, com o relacionamento com seus públicos. Então, a gente hoje tem também
hoje 2 pessoas aqui focadas junto no meu time que estão trabalhando as feiras comerciais, os dias de campo, as ativações de marca junto ao nosso e-commerce. Então, a Magi hoje tem um e-commerce onde a gente comercializa os insumos que a gente trabalha. Então, a gente tem essa área e também temos uma área de memória. Temos uma pessoa aqui dentro da equipe, tem uma biblioteconomista que trabalha toda a área de memória. A gente entende que a memória é um ativo extremamente importante para a cultura da empresa, e a comunicação é um ciclo de retroalimentação, que a gente alimenta a memória com tudo que a gente produz, e a memória traz para a gente de volta tudo que a gente precisa para poder ter a produção dos nossos materiais. Ano que vem, a Magi completa 50 anos. Então, a gente já está hoje, felizmente, a gente tem uma área de memória bem estruturada, em que a gente pode recorrer a fotos, vídeos, documentos históricos, objetos, todos que compõem a história da empresa, e a gente consegue rapidamente ter acesso a esses materiais para a gente produzir conteúdos para dentro e para fora da empresa, graças a essa área de memória também. Então, a comunicação corporativa é um ambiente extremamente dinâmico e muito transversal, sabe? Que ele não dá para você colocar aí cada uma dessas áreas que eu mencionei em caixinhas, elas são muito conectadas. E é muito legal, cara, porque assim, né, aqui quem está nos ouvindo, né, produtor, técnico, enfim, todo mundo ligado ao campo, ligado ao agro, mas obviamente muitos comunicadores, né, que estão ou não ligados ao agro também. Sempre que a gente traz aqui um comunicador, um jornalista, né, a gente tem aí também como levar um pouco da experiência para os novos profissionais ou os profissionais que querem, né, galgar aí desafios diferentes, né, buscar também referências de como encarar um outro desafio que eventualmente surja na carreira. E é interessante quando você traz assim, porque acredito eu que para muita gente pensar numa comunicação corporativa, numa grande empresa, uma grande corporação, uma grande empresa, imagine-se ou imagina-se que seja mais focado em atender a imprensa. Como você disse, a gente tem uma área da assessoria de imprensa, mas você tem N outras demandas que surgem e que são necessárias. Você falou inclusive de projeto de memória, que fazem parte do arcabouço aí, né, do leque, né, da comunicação. Quantas pessoas hoje trabalham com vocês, estão ligadas a esse núcleo diretamente da comunicação, né? E como que é feito o dia a dia disso, né? Porque eu imagino que no momento em que não há muita demanda de imprensa, por exemplo, seja uma coisa, uma realidade. Agora, quando e eventualmente vocês têm muita demanda de imprensa, isso acaba também gerando tem realocamento, ou mesmo você está fazendo isso, agora você vai focar aqui. Como que é na prática? No dia a dia, Patrônio, bom, nós temos aqui um time que nós estamos num time de 9 pessoas, da área de comunicação mesmo, e nós contamos aí com parceiros importantes, que são a agência de publicidade, agência digital, produtoras. Então, são todos parceiros extremamente importantes para a gente conseguir rodar uma comunicação que é de uma empresa que basicamente hoje ela está em todas as regiões aqui do Brasil, está em outros 6 países. Ela está hoje extremamente diversificada dentro do agro. Já estamos com 12 mil funcionários, e que, como eu falei, não é uma empresa que ela tem essa característica de não ser hoje, quando você diz que a Magi é uma empresa do agro, mas ela também é uma empresa de logística, né? Ela também é indústria, ela também é geração de energia. Então, é uma empresa que está extremamente diversificada dentro dessa cadeia, uma empresa de exportação e importação. Então, tudo isso está dentro da lógica do agro, mas extremamente diversificada. Então, para a gente poder atender todas essas frentes, bom, a gente tem banco hoje, né? Tem o L5 também. Então, e tudo isso está tudo, quando a gente fala que a gente trabalha com comunicação corporativa, Patrone, é porque todos os negócios da Magi realmente estão, a gente atende a todos os negócios que a Magi desempenha, não só dentro desse arcabouço da lógica da empresa mãe, mas das outras diversificações. Então, temos aqui o L5, que é hoje o braço financeiro, nós temos a fundação, que é o braço de investimento social privado, nós temos várias empresas que são joint ventures com outras, que na área de navegação, de indústria. Agora, mais recentemente, vocês viram, né, teve... Desculpa se eu deixar meio datado ali o episódio, mas a gente teve aqui o episódio agora recentemente da compra do percentual da FS, né? E que foi algo que demandou um esforço enorme de comunicação nosso na área de assessoria de imprensa, na área toda de relacionamento com os stakeholders, principalmente investidores. Então, a gente aqui, no dia a dia,
a gente divide realmente as demandas e tem algumas fases que a gente tem que dar uma atenção um pouco maior para algumas coisas e outras, né? Então, no primeiro trimestre, a gente tem, além da gente ter a colheita, porque também tem isso, né, patrônio? A agricultura também é cíclica, né? Então, você tem a parte da colheita, você tem a parte do plantio, você tem a parte dos tratos, e isso também impacta no nosso dia a dia. Então, no primeiro trimestre, no período de colheita, a gente também tem os dias de campo e as feiras de negócios em que o time que atende essa área mais comercial está muito mais focado. Nós temos ali esses períodos em que a gente vai fazer grandes anúncios, como esse da parceria com a FS, em que a gente tem um trabalho muito forte de assessoria de imprensa. E tem outra coisa também, né? Como eu falei, não dá para você colocar em caixinhas, porque quando você está na feira, você também está preocupado com imprensa, né? Você tem lá jornalistas que vão visitar, fazer entrevistas por lá. Nós temos uma pessoa aqui focada em mídias sociais, então também é uma realidade, então que a gente precisa ter em mente. Então, temos uma pessoa na equipe hoje que está focado nos multicanais, uma pessoa que está ali trabalhando as redes sociais, a TV, toda a parte, os podcasts, tudo isso que está hoje interconectado. Então, é uma comunicação que ela tem que ser extremamente fluida e ágil para atender esses momentos mais em que você tem uma demanda maior em uma dessas áreas. E é por isso, né, por diante de toda essa demanda e esse trabalho transversal, né, que você comentou aqui, que fica muito claro para o pessoal entender porque que demorou tanto o Daniel estar aqui com a gente no podcast, né? Porque realmente tem que achar uma brecha aí na agenda. Brincadeiras à parte, é por aí, né? A gente sabe que é corrido, é uma correria muito grande, né? Porque é uma grande corporação e tem todas essas demandas, né, externas e internas, como você bem comentou aqui. Você está ouvindo o podcast do Patrone. Agroinformação com quem entende. Você, com esses 16 anos, né, trabalhando diretamente com o agro, mudou algo na tua percepção sobre o que é o agronegócio? Vem mudando muito de ano a ano, né, Patrone? O agro, ele cresceu muito em importância, né, econômica, social, né? Nesses 16 anos, eu vi as cidades, né, do interior de Mato Grosso, né, quando você olha o que era Lucas do Rio Verde 16 anos atrás, né, o que era Sorriso 16 anos atrás, o que era o Vale do Araguaia, né? Quando eu cheguei aqui em Mato Grosso, a gente chamava o Vale do Araguaia de Vale dos Esquecidos, porque lá ninguém lembrava, né? E hoje em dia a gente tem lá, participa de uma feira em Canarana, super importante, né? Você tem Canarana ali, expoente nacional e internacional na produção de gergelim. Então, fico extremamente feliz de ter visto o agro se transformar e ele também conseguir transformar Mato Grosso também, né? Transformar o Brasil, porque a gente, né, teve todas as crises, né, econômicas que a gente teve ao longo dos anos. O agro estava sempre, assim, foi um fiel muito importante da balança. E aí, Patrônio, acho que vale a gente falar da comunicação do agro, né? Porque ela também vem se transformando de ano a ano. Você já foi nosso parceiro, inclusive, em eventos, a gente tem sido assim, a gente tem fomentado a discussão da comunicação do agro, como é que o agro deve se posicionar, como é que ele deve falar, e ao longo dos anos, essa comunicação do agro também vem se transformando, né? De uma comunicação que era entendida muito mais, uma comunicação que não precisava ser tão efetiva, porque a gente trabalha essencialmente commodities, né? E commodities, para muitas pessoas, commodities, por não ser um produto que vai para a prateleira do consumidor final, você não tem uma necessidade tão grande de você fazer uma comunicação publicitária, uma comunicação mais ostensiva. Só que isso também veio mudando ao longo do tempo, né, Patrone? Hoje você tem lá o garoto que come hambúrguer no McDonald's lá na Alemanha, ele está preocupado de onde veio a soja, que é aquele gado que virou o hambúrguer do lanche dele que comeu. Então, a gente aqui também fez uma migração também, e a empresa foi muito feliz em investir na comunicação dela, entendendo essa necessidade, de que a gente também precisava descomoditizar a comunicação. A gente não podia fazer uma comunicação comoditizada, assim como a gente trabalha, a gente fala muito da descomoditização dos produtos, mas a comunicação também precisa se descomoditizar. A gente não pode fazer uma comunicação genérica que serve para tudo. Então, a gente também passou a olhar, por exemplo, para esses públicos diferentes, e a gente tem estratégias de comunicação hoje que são voltadas, por exemplo, para públicos como investidores nacionais e internacionais, as ONGs, as associações, os bancos, todo esse público, para quem a comunicação precisa falar com eles estão muito interessados, por exemplo, no que a gente está fazendo na parte de sustentabilidade, na parte de compliance, na parte de transparência, tudo isso aí são ativos da companhia
que elas não são só para você ticar um box, elas abrem portas, você tem contratos hoje que se você não atinge, se você não estiver atendendo cláusulas de compliance, ou trabalhistas, de SZ, você nem consegue assinar esses contratos. E você não pode só ter isso, né, patrônio? Você não pode só ser, você tem que parecer. E a comunicação nesse ponto entra de uma forma muito importante nos relatórios que a gente produz, nos vídeos institucionais, nos materiais de redes sociais. Então, esse público, a gente tem esse olhar muito importante, e até mais recentemente a gente lançou uma campanha que ela se chama Beyond Commodities. A gente adotou um slogan em inglês, pensando inclusive nesses públicos que a gente estão fora do país, e públicos aqui também que estão muito conectados aos estrangeirismos, vamos dizer assim, mas que olha uma mensagem de que a gente faz além das commodities, né? Nossa commodity não é uma commodity você pode colocar um punhado de grãos e visualmente você não consiga identificar a diferença. Mas a gente trabalha uma commodity que, se você olha dentro, por trás dela, ela vai ter certificado de origem, ela vai ter certificado de sustentabilidade, ela vai ter segregação. Então, alguns mercados você não entra se você não tiver um bom trabalho de mostrar que sua soja é não transgênica e que você tem formas de produção sustentáveis. Então, a descomoditização desse produto também passa pela comunicação correta dele. E, na outra mão, você tem, por exemplo, a comunicação com o produtor rural, que para a gente é um público extremamente importante, que está na base dos nossos negócios, mas para quem a gente precisa falar sobre quanto que a gente está próximo deles. Então, para eles, a gente tem um slogan que é o Conte com a Gente, que está muito conectado com essa questão toda da origem da Mage. A Mage é uma empresa que ela é agricultora de origem, é uma produtora rural de origem, e que hoje tem ali uma série de soluções para o produtor rural, tanto na parte de insumo, então na semente, fertilizante, defensivos, crédito, que é parceira do produtor rural. E a comunicação tem que se adequar a isso também. Então, essa visão que eu falo em descomoditizar a comunicação, é você poder fazer uma comunicação que ela tenha valores agregados para públicos diferentes. A gente tem que entender isso para conseguir ter êxito. Excelente, cara. Assim como no jornalismo impresso, né, o jornalismo impresso, TV e online, ele precisou, e rádio também precisou, tornar-se cada vez mais especializado, mais nichado, né? Isso é algo que eu defendo. A gente tem editorias de esporte, de agro, né, política, né? E quando você tem profissionais especializados ali, obviamente a comunicação ela flui de um jeito mais profundo, né? Isso é fato, assim como a especialização médica, descontadas as devidas proporções aí. Você disse muito bem, né? A descomoditização da comunicação. Você tem uma empresa gigante com públicos, né, diferentes aí da própria empresa, né? Então precisa realmente pensar estrategicamente de que maneira e qual informação levar, qual roupagem também colocar para cada um desses públicos. E é interessante, Daniel, porque o tanto que eu vejo de evolução da comunicação, de maneira de se comunicar, né, de todas as mudanças que a gente enfrentou na carreira, pegando esse recorte dos 16 anos aqui do lado de imprensa, né, eu fico imaginando, e você deixou muito claro isso, o quão foi enriquecedora também essa experiência de participar ativamente dessa transformação da maneira de comunicar de uma empresa do tamanho que é a Mage, né? Então, acho que assim, em ponto de vista de experiência, além de tudo, cada desafio, né, é um degrau a mais que a gente sobe também em termos de experiência, né? Muito legal você trazer essa visão, né? Porque realmente você matou a charada, que é preciso realmente comunicar de maneira diferente, com slogans diferentes, campanhas diferentes, né, para cada público, pensando de fato no que se espera de mensagem que chegue e que seja compreendida por aquele público, né? Faz sentido isso daí, né? Faz, total, porque e isso se aplica até, falando ainda também em comunicação de uma forma mais abrangente, isso se aplica à comunicação interna também, né? Você tem, hoje, por exemplo, uma empresa como a Mage, e eu sei que é a realidade de muitas empresas, a gente tem, por exemplo, além de você ter uma variação muito grande de pessoas de formação, né? Então você vai ter desde pessoas que são muito operacionais, que vai ter uma formação mais básica, desde pessoas que são ali PhD, já são mestres, doutores em algumas áreas. E como é que você fala com essas duas pessoas? E como é que você tem que fazer uma mensagem que essas duas pessoas entendam? Então, isso é extremamente desafiador, e isso também tem isso também me traz ali um princípio muito básico da comunicação, que não é sobre o que você fala, é o que as pessoas entendem, né? Então, as pessoas precisam entender o que você está dizendo. E na comunicação interna, trazendo para a comunicação interna, que para a gente também é uma parte extremamente importante,
da área de comunicação, a gente tem hoje, né, além dessa diferença, a gente tem as regionalidades. Então, a gente fala de Mato Grosso, mas também nós temos unidades no Amazonas. Então, como é que as pessoas do Amazonas entendem e veem a companhia e o agro? Porque lá, Patrone, as pessoas que estão lá no Amazonas trabalham numa empresa de navegação. Mas só que a gente tem que ter um cuidado para que elas se sintam integradas dentro de algo maior. Ela não está só operando uma embarcação, né? Ela está operando uma embarcação que está transportando soja que foi plantada no interior de Mato Grosso e que vai ser enviada para a Europa, para a China. Então, a pessoa precisa se sentir parte disso. Então, a comunicação ela é extremamente importante nessa integração das pessoas, a cultura da empresa. Então, isso é algo que para a gente é extremamente valioso. A gente tem hoje algumas ferramentas para a gente fazer isso. A gente tem hoje uma rede social interna da MAGE, em que a gente teve que pesquisar muito para conseguir uma rede social que a gente conseguisse levar para o celular das pessoas que fosse fácil, leve, de usabilidade, porque hoje a gente tem uma grande parcela do nosso público que não é um usuário de computador. É um cara que trabalha no operacional e que ele precisa de ter outras formas de acessar o que a gente está produzindo. Senão a gente fica falando só para bolhas, né? Então, na comunicação interna também tem essa lógica de você adequar a sua mensagem, adequar o que você está fazendo para que chegue de forma mais clara possível a todos os públicos que você está comunicando. Daniel, vamos para a reta final aqui do nosso bate-papo. Tem 3 perguntinhas aqui tradicionais aqui do episódio. 12 episódios. Uhum. Vamos lá. A primeira é: que pergunta você, Daniel Escobar, gostaria de ter que responder um dia? E que ainda não te fizeram essa pergunta. Cara, eu acho que eu gostaria muito que me perguntassem, cara, como que eu poderia talvez ser mais empático e útil e eficaz para ajudar as pessoas no que elas precisam. Eu digo isso porque acho que esse é um pouco do dia a dia também. Isso também reflete um pouco do que acontece nessa correria. A gente está tão focado em tudo que a gente está fazendo, Patrone, que muitas vezes a gente não enxerga a necessidade do outro, sabe? E muitas vezes as pessoas estão ali, às vezes gritando na sua frente, você não percebe. E às vezes também é o contrário. Às vezes você está precisando das pessoas, as pessoas não percebem também. Então, eu acho que seria muito importante. Eu gostaria muito que as pessoas sempre me perguntassem sobre como eu poderia, talvez, ajudá-las mais, sabe? Porque eu acho que é algo que está faltando um pouco entre as pessoas. Excelente, cara. Uma baita reflexão, né? Eu acho que vale para todo mundo pensar um pouco sobre isso, né? Eu comentei com você uma vez que um dos motivos que me faz seguir, né, com o podcast e gostar tanto de ter esse compromisso é justamente o fato de que a gente pode conversar de maneira, entre aspas, obrigatória. Eu ter que toda semana estar com um episódio, né? Porque eu me propus a fazer dessa forma e a cada semana eu buscando me aprofundar ainda mais em conhecer um pouco da história de pessoas que eu conheço há tanto tempo e que muitas vezes a gente não consegue ter um diálogo mais profundo por conta da correria que acaba realmente, né, tomando o tempo de todo mundo, né? E aí você traz também essa história de, né, como eu posso ajudar, né? As pessoas muitas vezes estão, como você disse, entre aspas, gritando, ou a gente está gritando, e muitas vezes acaba passando despercebido por conta dessa correria. Sermos mais humanos, né? E menos máquina, né? Acho que talvez seja uma tradução aí também. Outra pergunta aqui, Daniel. Uma curiosidade sobre você, cara. Algo curioso sobre Daniel Escobar. Uma curiosidade sobre Daniel Escobar, acho que hoje em dia não é não é tão segredo, né? Que eu passei a externalizar isso mais em redes sociais, é que eu também sou músico, né? Amador, mas músico é uma coisa que preenche. Eu fiquei afastado da música quase 20 anos, Patrone. Quando eu era mais jovem, né, comecei a tocar, eu toco contrabaixo, e comecei a tocar ali quando tinha 20 e poucos anos, tive banda, e foi muito delicioso isso. Eu acho que tocar é algo que me traz uma calma muito grande por conta do pensamento acelerado, né? Você, como eu falei, a gente hoje em dia é obrigado a ser multitarefas. E na música, você não tem como fazer outra coisa enquanto você toca. Você só pode pensar naquilo, você só pode viver aquilo. E é algo que realmente me traz assim, uma calma de espírito gigantesco, sabe?
E aí eu fiquei ali, depois que eu vim para Mato Grosso, praticamente, né, e aí você entra toda aquela coisa do jornalismo, e também, hoje você tem muito mais opções de bares, locais e coisas de rock, mas quando eu vim para Mato Grosso não era tanto assim não tinha tanta opção, era muito sertanejo e tal, então acabei me afastando muito da questão da música, e agora, no ano passado, eu decidi voltar, né? Eu comprei um contrabaixo novamente, comecei a estudar, mais recentemente comecei a tocar com outras pessoas. Então, é algo que assim, acho que nem todo mundo sabe disso. Hoje em dia já sabe um pouco mais por conta de redes sociais, mas é algo que talvez as pessoas não saibam o quanto que isso é importante para minha vida, ter retomado esse hobby, essa atividade que é a música. Que bacana, cara, que bacana. Eu tenho acompanhado nas suas redes sociais, você me falou, né, do início do projeto, e vou lá um dia encontrar vocês lá para... Você já foi convidado, já está convidado Já. para uma hora dessa para uma jam. Vamos lá, vamos que vamos. Cara, quem quiser te encontrar nas redes sociais, LinkedIn, Instagram, como te acha lá, e até para saber, né, de como tá o projeto aí da música. Cara, eu tenho nas redes sociais perfis no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. Onde eu tenho hoje em dia estado mais presente é no Instagram, Escobar_BR. E no LinkedIn também muito mais focado na parte profissional, né, então é mais também Daniel Escobar também não é difícil encontrar lá. No TikTok, ali é mais diversão, os vídeos interessantes. E tem outra coisa também, né, Patrone? A gente tá ali numa geração, né, que tá hoje consumindo essas redes sociais e, ao mesmo tempo, a gente não pode deixar de estar próximo delas, né? Então, porque também faz parte, parte do nosso dia a dia, mas também é parte do nosso trabalho, né, a questão das redes sociais. E, então, assim, estar hoje no TikTok, e as pessoas falavam assim, TikTok é muita dancinha, é só coisa de adolescente e tal, não sei o que tem. Eu tenho uma filha de 16 anos com quem eu aprendo muito. Ela de vez em quando fala assim, pai, o negócio tá lá no TikTok, ela consome o TikTok pra caramba, ou qual é a trend do momento. E a trend do momento, às vezes, do adolescente, já é mais provado que ela se torna ali a trend, muitas vezes, das empresas também. Então, rede social também é algo que no final do dia ali acaba sendo extremamente importante. E aí, só abrindo também mais um parênteses, tá, Patrone? Dentro do parênteses, para também, acho que um recado aí para jovens comunicadores. Consumam tudo, sabe? Tudo é insumo para você poder criar. Eu já criei campanhas internas aqui que eu trouxe assistindo o desenho infantil das minhas filhas. Cara, isso aqui é legal. Vai ter dia das crianças lá que a gente precisa fazer para os colaboradores. Pô, isso aqui é uma ideia super bacana para a gente levar para lá, sabe? Então, consumam tudo, sabe? Desde jornais de economia densos até as maiores bobajadas da internet, porque tudo isso é insumo para comunicação. Maravilha, cara. Dica bem dada. E eu quero te agradecer, cara, mais uma vez. Passou rápido e agora eu fui ver quanto tempo a gente conversou. E eu me recordo que uma das dicas que você me falou lá no início da história do podcast era, tenta fazer episódios uns 35, 40 minutos, porque é o tempo que eu passei com o cachorro e tudo mais, dá pra gente... E eu falei, olha, você vai ter que dar 2 voltas, porque ultimamente, vai ter que passear 2 vezes seguida, porque ultimamente os episódios acabam rendendo, né, um bate-papo, que a gente vai se aprofundando, a conversa passa, que a gente não vê. Foi assim aqui com o teu também, cara. Então você tá em compromisso aí de quando publicar o episódio, você andar 2 voltas com o cachorro, então, aí, pra poder ouvir o episódio inteiro. Cara, te agradeço demais, foi um baita bate-papo, acho que tem muitos insights aqui que você trouxe, que a galera vai gostar. Parabéns pela tua trajetória, cara, pela tua carreira, pela tua retomada aí com a música também. Compartilho contigo, que é fundamental, né, até pra tirar um pouco, como você disse, né, tirar um pouco daquela sobrecarga que a gente naturalmente tem no dia a dia profissional, né? Sucesso nessa empreitada também, sucesso na jornada na comunicação, cara. Obrigado por ter dividido história e tempo aqui com a gente. Obrigado mais uma vez, Paulo. Obrigado pelo convite. Obrigado por você também manter, né, esse canal extremamente importante, junto com as outras atividades de comunicação que você mantém, porque é algo que, como eu falei, é mais uma forma da gente poder se informar, né, de formas diferentes, e você tá ali, né, com a TV também, que é uma outra forma, mas assim, eu acho que é extremamente importante a resiliência. Na comunicação a gente tem resiliência, né, e a sua resiliência ali na comunicação do agro aqui em Mato Grosso tem sido extremamente importante para todos nós aqui, cara. Muito obrigado. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu?
Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.